Pano, tá? Espera. Pronto, pessoal. Pano. Antigamente, tudo era de todos. Ninguém era dono da terra e a água não pertencia a ninguém. Hoje, cada pedaço de terra tem um dono e cada nascente de água pertence a alguém. Quem foi que deu? Eu não fui. Não foi ninguém. Os espertalhões, no princípio do mundo, apropriaram-se das coisas e inventaram a justiça e a polícia. Para quê? Para prender e processar os que vieram depois. Hoje, quem se apropriar das coisas é processado pelo crime de apropriação indébita. Por quê? Porque eles resolveram que as coisas pertencessem a eles. Mas quem foi que deu? Ninguém. Pergunta ao dono de uma faixa de terra na Avenida Atlântica se ele sabe explicar por que razão aquela faixa é dele. Ora, é fácil. Ele diria que comprou do antigo dono. E o antigo dono? Comprou de outro. E o outro? De outro. E este outro? Do primeiro dono. E o primeiro dono comprou de quem? De ninguém. Tomou conta. Com que direito? Isto é que eu não sei. Sem direito nenhum. Naquele tempo, não havia leis. Depois que um pequeno grupo dividiu tudo entre si, é que se fizeram os códigos. Então, passou a ser crime para os outros, o que para eles era uma coisa natural. Mas os que primeiro tomaram conta das terras eram fortes e podiam garantir a posse contra os fracos. Isso era antigamente. Hoje, os chamados donos não são fortes e continuam na posse do que não lhes pertence. Garantidos pela polícia, pelas caças armadas. Sim, garantidos pelos que também não são donos de nada, mas que foram convencidos de que devem fazer respeitar uma divisão na qual não foram acumulados. E o senhor pretende reformar o mundo? Tinha pensado nisso, mas depois compreendi que a humanidade não precisa do meu sacrifício. Por quê? Porque o número de infelizes avoluma-se assustadoramente. E foi por isso que desistiu de reformar o mundo? Foi. Abandonei a sociedade e resolvi pedir-lhe o que me pertence. Exigir é impertinência. Pedir é um direito universalmente reconhecido. Dá prazer a quem se pede, não causa inveja. O senhor já reparou que ninguém é contra mendigo? Por que será? Porque o mendigo é o homem que desistiu de lutar contra os outros. Os homens não precisam de nós. Precisam. Senhor, como é o seu nome? Barata. Precisam, mas não dependem. E é por isso que nos olham com ternura. Ora, quem é que precisa de um mendigo? Todos. Eles precisam muito mais de nós do que nós deles. O mendigo é neste momento uma necessidade social. Quando eles dizem, quem dá aos pobres empresta a Deus. Confessam que não dão aos pobres, mas emprestam a Deus. Não há generosidade na esmola, há interesse. Os pecadores dão para aliviar seus pecados, os sofredores para merecer as graças de Deus. Além disso, é com a miséria de um níquel que eles adiam a revolta dos miseráveis. Mas quando agradecem a Deus, revela o sentimento de gratidão. Não há gratidão, só agradece a Deus quem tem medo de perder a felicidade. Se os homens tivessem certeza de que estariam sempre felizes, Deus deixaria de existir, porque só existe no pensamento dos infelizes e dos temerosos, da infelicidade. Quem dá esmola pensa que está comprando a felicidade, e os mendigos, para eles, são os únicos vendedores desse bem supremo. A felicidade é tão barata. Engana-se, é caríssima. Barata é a ilusão. Com um tostãozinho, compra-se a melhor ilusão da vida. Porque quando a gente diz, Deus lhe pague, o esmoler pensa que no dia seguinte vai tirar 100 pontos na loteria. Coitados! São tão ingênuos. Se dá uma esmola, um mísero tostão, a saída de um cabaré, onde se gastam milhares de tostões em vícios e corrupções, se isso redimisse os pecados e comprasse a felicidade, o mundo seria um paraíso. O sacrifício é que redime. Esmola não é sacrifício, é sobra, é resto, é alegria de quem dá porque não precisa pedir. O senhor é contra a esmola? Sou a meu favor e contra os outros. A sociedade exige que eu peça. Eu peço. E foi pedindo que me vinguei dela. Como assim? Porque obrigada a pedir, fui obrigada a enriquecer. O senhor é rico. Riquíssimo. Não tive outro remédio. Há de me explicar como foi obrigado a ficar rico. A sociedade é muito defeituosa, meu velho. Pela lógica, o mendigo deveria ser sempre pobre. Pelo menos enquanto fosse mendigo. Entretanto, pobres, realmente pobres, são os ricos. Pobres de espírito, pobres de tranquilidade,
fraternidade e às vezes até de dinheiro. Não estou entendendo nada. Uma esmolinha, pelo amor de Deus. Favoreça em nome de Deus a um pobre que tem fome. Conhece esse sujeito? Não. É o Vieira de Castro, presidente do consórcio das fábricas de tecido, milionário, tanto quanto eu. Observou a aflição desse homem procurando igrejas essa hora da noite? Sabe o que significa um momento de contrição religiosa de um milionário? Não. Egoísmo, luta entre eles, miséria, pior que a nossa. Do que a minha? Sim, porque a minha faria inveja ao homem mais rico do mundo. A minha miséria é a miséria mais confortável que há. Mas não me explicou ainda como foi obrigado a fazer fortuna. Pedindo e guardando. Fui obrigada a guardar, porque a sociedade me impedia de gastar. Esta roupa, que eu recebi como esmola, visto-a há 25 anos, substituí-la por uma nova seria desmoralizar a minha profissão. Logo, fui obrigada a economizar, pelo menos o valor de 2 ternos por ano. 50 ternos, 25 anos. A 500 conto cada um? É quanto me custam agora, obrigada a comer os restos de comida que os outros me davam. Calculo que a minha economia por baixo em 6 contos diários, sem gorjetas. 180 por mês. 2 vezes nada. Nada. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 1, 2. E 1, 3. Uma vez nada, nada. Uma vez 8, 8. Uma vez 1, 1. 6, 11 e vai. 2 pontos, 100 e 600 por ano. Em 25. Mais de 50 contos. Acrescente agora outras despesas como cinemas, teatros, esportes e certos luxos que me pareceram inconvenientes para um mendigo. E compreenderá como pode um mendigo enriquecer e um rico empobrecer. Tem razão. Nós vivemos acumulando as sobras da sociedade. E a sociedade pensa que as sobras não fazem falta. É a ilusão do lucro. Porque não há lucro. O que há é uma necessidade menor no momento em que o dinheiro é maior. Quando a necessidade aumenta, o que era lucro passa a ser prejuízo. Se o senhor não tiver necessidade de comprar um automóvel, não sentirá a falta do dinheiro que ele custa. Se o senhor não tiver nenhuma necessidade, o dinheiro que tiver no bolso será lucro. É sobra. Pouco se lhe dá deitá-la fora. E nós, os mendigos, somos a lata de lixo da humanidade. Mas o senhor é rico mesmo. Sou, mas não tenho culpa nenhuma disso. E pretende continuar esmolando? Até o fim da vida. Não me dá trabalho nenhum. Não pago imposto, não estou sujeito a incêndio nem a falência. Mas se vivesse dos rendimentos, também não precisaria trabalhar, porque não emprega seu dinheiro na indústria, no comércio ou na lavoura. Para quê? Se não tenho necessidade de arriscar meu capital? Em compensação, ganharia muito mais. Por engano, o lucro maior não é maior que a quantidade de dinheiro que sobra. No comércio ou na indústria, quem ganha mais precisa gastar mais. No meu caso, dá-se o contrário. Quanto mais gastar, menos preciso e devo gastar. Para ganhar mais e mais. E depois, o que faço não é ganhar, é cobrar o que a sociedade me deve. E cobro humildemente, suavemente, em prestações módicas. Quanto lhe deve a sociedade? Tanto quanto deveria caber a mim, se houvesse uma divisão camarada. Comigo essa gente tem sido muito caloteira. É que o senhor não sabe cobrar. Como é que o senhor pede esmola? Como todos. Uma esmola, pelo amor de Deus. Isso é passadismo. Ninguém mais ouve esse pedido. Deus é uma palavra sem expressão. Quando se diz, ai meu Deus, é como se estivesse dizendo, ora bolas, o senhor nunca ouviu um ateu dizer, graças a Deus sou ateu? Já. Pois então, hoje poucos compreendem o valor dessa expressão. Fale em fome. Fome é mais impressionante. Há mais de 30 milhões de famintos no mundo. Mas fale em fome. Sempre onde não haja pão ou comida. Para quê? Para que lhes deem dinheiro. O senhor com certeza tem mendigado a domicílio. Realmente. Sempre vivi percorrendo casas de família. Ah, é mal. Quem mendiga a domicílio não faz carreira. Só dão pratos de comida e restos de pão. Adote o meu sistema. Especializei-me em transeuntes e portas de igrejas e dias de missa de defunto rico. Leia os jornais pelos anúncios. Calcula a férias do dia. E hoje? Por que está aqui a esta hora? O senhor não sabe? Bem se vê que o senhor não tem vocação para mendigo. E falta-lhe prática. Hoje é dia do encerramento do mês de Maria. A igreja está repleta. A
meu secretário apresentou. Lotação completa, 850 pessoas. O senhor tem secretário? Contratei um rapaz esperto que percorre a cidade, lê jornais e lembra minhas datas. Às vezes estou tranquilamente em casa, em minha biblioteca, metido num dos meus lindos hobbies de chambre, lendo Upton Sinclair, Karl Marx, quando recebo um telefonema urgente. É meu secretário, avisando sobre uma boa missa, um excelente casamento, uma festa popular onde há maior número de generosos, segundo a sua psicologia. O senhor tem uma organização perfeita. O serviço está bem organizado. Aqui nessa igreja, por exemplo, estão 234 pessoas de luto, sendo 183 senhoras. Nota: a maioria é de luto recente. Luto recente é um grande sinal de generosidade. 86 solteironas. A solteirona é o grande amigo do mendigo. Quando a gente diz Deus lhe pague, ela vê logo um lindo rapaz caindo do céu por descuido. Mas é preciso que ao pedir, a gente tenha um certo sorriso de bondade e malícia nos lábios. É uma esperança de casamento. Vamos ao resto. Sinto que vou melhorar a minha vida. Vá por mim. Comerciantes com cara de falência próxima, 18. Noivos e namorados com perspectivas, 96. O resto é gente chique, além de pecadores arrependidos. O meu secretário é um grande psicólogo. Está se vendo? Como se vê, a férias vai ser grande. Comerciante falindo dá pouco, mas não deixa de dar. Tem medo da miséria. Namorado dá 2.000 réis. Noivo dá 10 tostões. Já tem mais intimidade com a pequena. Pecadores em geral dão níqueis. O senhor nasceu mendigo. Não, nasci trabalhador. Lutei muito pela vida. Luta desigual. Eu era um pobre operário com a cabeça cheia de sonhos e os braços em constante movimento. Cheguei às portas da fortuna e não pude entrar porque me bateram com as portas na cara. Há muito tempo? Há 25 anos.